Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo da primeira obra básica da codificação espírita, intitulada O Livro dos Espíritos, conteúdo de revelação, extrato de respostas, psicografadas a diversos médiuns pela espiritualidade superior, quando questionada por Allan Kardec. Livro de perguntas e respostas, publicado no ano de 1857, em Paris, França. Campanha de divulgação do Consolador prometido por Jesus Cristo, dádiva divina da terceira revelação, materializado nas obras da codificação espírita, que semeia as diretrizes reveladoras de Deus, a forjar nossa evolução moral, trazidas ao mundo pela espiritualidade superior, apontando-nos rumo à nova era. Iniciemos então a leitura da introdução de O Livro dos Espíritos. Estudo da doutrina espírita, 15ª parte. Há também pessoas que veem perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Daí a pressa com que, do fato de haverem perdido a razão, alguns dos que se entregaram a estes estudos, tiram conclusões desfavoráveis ao espiritismo. Pergunto: como é que homens sensatos enxergam nisto uma objeção valiosa? Não se dá o mesmo, com todas as preocupações de ordem intelectual, que empolguem um cérebro fraco. Quem será capaz de precisar quantos loucos e maníacos os estudos da matemática, da medicina, da música, da filosofia e outros têm produzido? Dever-se-ia, em consequência, banir esses estudos. Que prova isso? Nos trabalhos corporais, estropeiam-se os braços e as pernas, que são os instrumentos da ação material. Nos trabalhos da inteligência, estropeia-se o cérebro, que é o do pensamento. Mas, por se haver quebrado o instrumento, não se segue que o mesmo tenha acontecido ao espírito. Este permanece intacto e, desde que se liberte da matéria, gozará, tanto quanto qualquer outro, da plenitude das suas faculdades. No seu gênero, ele é como o homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e até a religião lhe fornecem contingentes. A loucura tem como causa primária, uma predisposição orgânica do cérebro, que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Dada a predisposição para a loucura, esta tomará o caráter de preocupação principal, que então se muda em ideia fixa, podendo tanto ser a dos espíritos, em quem com eles se ocupou, como a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. Provavelmente, o louco religioso se houvera tornado um louco espírita, se o espiritismo fora a sua preocupação dominante, do mesmo modo que o louco espírita o seria sob outra forma, de acordo com as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem privilégio algum a esse respeito. Vou mais longe, digo que, bem compreendido, ele é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que, ao mesmo tempo, são as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos, as tribulações não passam de incidentes desagradáveis, no curso de uma viagem.
o que, em outro, produziria violenta emoção, mediocremente o afeta. Demais, ele sabe que as amarguras da vida são provas úteis ao seu adiantamento, se a sofrer sem murmurar, porque será recompensado na medida da coragem com que as houver suportado. Suas convicções lhe dão, assim, uma resignação que o preserva do desespero, e por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e suicídio. Conhece também, pelo espetáculo que as comunicações com os espíritos lhe proporcionam, qual a sorte dos que voluntariamente abreviam seus dias, e esse quadro é bem de molde a fazê-lo refletir, tanto que a cifra muito considerável, já acende o número dos que foram detidos, em meio desse declive funesto. Este é um dos resultados do Espiritismo. Riam quanto queiram os incrédulos. Desejo-lhes as consolações que ele prodigaliza, a todos os que se hão dado ao trabalho de lhe sondar, as misteriosas profundezas. Cumpre também colocar entre as causas da loucura o pavor, sendo que o do diabo já desequilibrou, mais de um cérebro. Quantas vítimas não têm feito, os que abalam imaginações fracas com esse quadro, que cada vez mais pavoroso se esforçam por tornar, mediante horríveis pormenores. O diabo, dizem, só mete medo a crianças, é um freio para fazê-las ajuizadas. Sim, é, do mesmo modo que o papão e o lobisomem. Quando, porém, elas deixam de ter medo, estão piores do que antes. E para alcançar-se tão belo resultado, não se levam em conta as inúmeras epilepsias causadas pelo abalo de cérebros delicados. Bem frágil seria a religião se, por não infundir terror, sua força pudesse ficar comprometida. Felizmente, assim não é. De outros meios dispõe ela para atuar sobre as almas. Mais eficazes e mais sérios, são os que o Espiritismo lhe faculta, desde que ela os saiba utilizar. Ele mostra a realidade das coisas, e só com isso neutraliza os funestos efeitos, de um temor exagerado. Chegamos ao final da leitura deste capítulo. Não percam o próximo desta introdução, de número 16. Muito obrigado, boa reflexão, que Jesus abençoe a todos. Pode ser que